Eu vou pedir que cada um deles possa se apresentar, possa dizer para nós um pouquinho a respeito de si mesmo, do seu trabalho, da sua atuação, para que nós possamos conversar sobre este assunto tão importante sobre a educação. Vamos começar com Valéria. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Valéria Cita e eu sou mestre em Psicologia da Educação, psicopedagoga, sou missionária também, junto com meu esposo. Nós já estivemos em alguns países em missão. Hoje, aqui estou representando a ID Bird, um projeto chamado The Maker, e é muito especial nós estarmos aqui e ouvir tantas coisas maravilhosas. E dentro da minha trajetória também trabalho com famílias, com mentorias com famílias, crianças e adolescentes. Muito bom. Inês? Boa noite a todos. Eu sou Inês Augusto Borges. Tenho uma graduação em psicologia, que eu estou em crise com essa formação já há algum tempo. Sou mestre em educação cristã e doutora em ciências da religião. E fiz um pós-doutorado em educação, arte e história da cultura. Eu trabalhei aqui na Universidade de Mackenzie até 2011. Em 2011, Deus literalmente me disse: seu tempo no Mackenzie acabou. E, no momento, eu não entendi bem, mas obedeci e me dediquei à tradução e produção de textos e pesquisas de 2012 até 2020. Em 2020, eu consegui entender um pouquinho, porque tudo que eu tinha aprendido sozinha, que eu não aprenderia dentro da rotina, da correria de uma universidade, as traduções, os textos, tudo isso foi importante para o trabalho que eu desenvolvi como assessora especial do ministro da Educação, lá em Brasília. E fiquei 2 anos e 5 meses lá, e de lá eu fui para a Universidade Evangélica de Goiás, em Anápolis, onde eu sou coordenadora do curso de Cosmovisão Cristã e Educação, e trabalho também como assessora da reitoria, mas meu trabalho fica muito por conta das demandas específicas aí da educação. Tenho atuado na defesa da educação em audiências públicas contra o Plano Nacional de Educação, várias audiências públicas. O Plano Nacional de Educação 2024-34 não foi aprovado até hoje por causa de um grupo muito, muito pequeno de pessoas que tem desafiado deputados, senadores a entenderem o risco, o que está acontecendo com a educação e a armadilha que são esses planos do Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação para aprisionar ainda mais as mentes das nossas crianças. Atuo nas igrejas dando palestras sobre esses assuntos. Traduzi alguns livros do Dr. Paul Gelli na área de educação por princípios e tenho encontrado por aqui muitas pessoas que têm dito que começaram a perceber algumas coisas a partir das palestras e dos livros que Deus nos permitiu traduzir. Então, é muito bom estar aqui e ver que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Boa noite. Meu nome é Paulo Cogos, estou muito honrado de estar aqui com vocês. A minha formação é em Economia e Filosofia. Eu atuei muito como ativista político, tenho um canal no YouTube, tenho Instagram. E o que eu pude perceber é que eu aprendi mais de Economia e de Filosofia estudando por conta própria do que na escola. Eu tenho certeza que vocês hoje aprenderam mais biologia aqui do que na escola, e a um custo muito menor. Então, nós temos um problema econômico aqui, um problema de eficiência econômica. E o mais interessante de tudo é que eu comecei falando de economia, depois eu fui para a política e acabei chegando nas questões últimas do universo. A questão de quem nos criou, por que nos criou. Então, vejam como você puxa um fio da verdade e vai chegando nas verdades últimas, na sabedoria que nos eleva. E se a educação não for para isso, ela é para quê? Então, graças a esse fio de verdade que eu fui puxar na economia, eu vim parar aqui. Por isso que vamos discutir aqui essa integralidade da educação que tem que ser resgatada. Boa noite, gente linda.
bom estar aqui. Sou Bruno, engenheiro, teólogo, tenho essa mistura aí no meu DNA. Hoje eu trabalho em iniciativas educacionais com projetos educacionais que buscam aprender fazendo. A gente acredita que quando a gente faz, a gente aprende mais. Estou honrado também de que tenho ex-alunos aqui na plateia, né? Uma galera que foi meu aluno. Então, para mim, a educação ela tem o poder de colocar para fora o melhor dos alunos e trazer realmente a existência de propósito. Para mim, a palavra mais importante de todos esses fóruns que nós participamos é colocar nessa juventude, nas próximas gerações, o conceito de propósito. E nada do que foi feito se fez sem ele, e também os propósitos são assim. Amém. É uma turma bem seleta, nós vamos ter aqui opiniões muito importantes para o que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho a alegria de dizer que houve o desafio em um dos nossos congressos passados para o curso de Cosmovisão Cristã e a Educação pela Univangélica de Goiás, em que esse curso que Inês dirigiu tudo ali, montou o currículo. Fiz este curso, amei e recomendo a pastores, a família, aos universitários. Não, universitário não, porque é pós-graduação. Mas você que tem um curso superior, faça. Foi muito importante, abrindo os nossos olhos a respeito da história da educação. Como que tudo chegou aonde está. Será que há um propósito com o que estamos vendo, a educação cada vez caindo mais? Eu, por exemplo, já estou com meus 75 anos e sempre estudei em escola pública. Na minha época, grupo escolar, Colégio Municipal de Belo Horizonte, eram as melhores escolas. Na minha época, se dizia que escola particular era PPP, papai pagou, passou. Porque do primário, do 4º ano primário, para entrar ao ginásio, a gente tinha um teste de vestibular. Era a admissão ao ginásio. No meu primeiro ano de ginásio, eu aprendi inglês, francês e latim. Hoje, o nosso ministério, o Ministério 24 Horas Diante do Senhor, está em 78 nações e com apenas 2 anos de francês que eu tive na minha época, eu me comunico em francês, me comunico em inglês, com 2 anos de francês. A gente aprendeu a cantar o hino da Marselhesa todinho, não vou cantar para vocês, mas a gente aprendia com a tradução, a gente aprendia as lições em francês decoradas, os verbos irregulares em inglês decorados, a gente aprendia geografia, sabíamos todos os países do mundo com suas capitais, a gente sabia de cor os acidentes geográficos, onde estavam os rios, o Danúbio, o Sena, as Rochosas, onde estava o Himalaia. Nós sabíamos ciências, aqui ouvindo sobre a metamorfose, sobre as flores. Eu voltei lá no primário, quando a gente aprendia essas coisas. O que será que está acontecendo com o ensino hoje? Eu fiquei 10 anos sem estudar, me casei com um médico, fomos para o interior, casei aos 18 anos, fiquei 10 anos sem estudar. E quando voltamos a Belo Horizonte, eu fui prestar o vestibular e falei, eu vou passar, e vou passar na Federal. Passei entre os 18 primeiros na Federal, ficando 10 anos sem estudar, porque tinha conhecimento. Então, a gente tinha conhecimento. A minha pastinha de escola, meu pai que fez, papai era um sapateiro, ele fez a minha pastinha de couro. Eu levava 3 caderninhos, um caderno de para casa, um de matemática e língua pátria e outro de geografia, história e ciências. A gente escrevia tudo, e aquilo que a gente escrevia era conhecimento, ia ficando dentro de nós. Hoje as crianças têm de ir com a pasta de rodinha de tão pesado que é o material. E será que eles sabem? Às vezes é só escrever ali naquele lugar
onde tem um espaço para escrever uma resposta ou fazer trabalhos com copiar e colar, será que há um propósito para a nossa educação estar caindo? Será que há um propósito nisso? Então, quero fazer a pergunta para você, Valéria. Pode uma educação que nega a origem inteligente do universo realmente despertar o melhor de cada ser humano? Porque dar aula, ali está uma criança que vai ser um futuro profissional. Será que a gente não passar o conhecimento de Deus, eu estarei fazendo um ser humano melhor nessa educação de hoje? Com certeza não. Sem dúvida não. Eu imagino que todos aqui nesse auditório concordam com isso. E nós estamos aqui porque nós acreditamos em uma educação diferente, não é, professora Ângela? E a educação que nós vemos hoje é exatamente o oposto do que nós acreditamos. Nós que temos o Senhor, nós que acreditamos na palavra dEle. Hoje de manhã, no meu devocional pessoal, eu estava estudando a Bíblia e estudando o que o professor Tiago Mello falou, não é? Lá em 1 Pedro 3,15. Nós precisamos estar preparados para defendermos a nossa fé. E hoje, as crianças e os adolescentes não estão sendo preparados para isso. Ao contrário, eles estão sendo levados dentro dessa educação que nós estamos vendo, afastados, eles estão sendo afastados do que realmente nós acreditamos. Então, isso não leva para algo bom, de forma alguma, porque nós que acreditamos que somos criados à imagem do nosso Criador, do designer inteligente, quanto mais longe nós estivermos dele, mais infelizes nós seremos. E eu, em especial, que acompanho famílias, não é, na linha de frente, eu vejo isso todos os dias, infelizmente. E a escola é o retrato, não é? É o retrato do comportamento, o comportamento dos alunos, é o que acontece muitas vezes dentro do lar. Um lar também que não tem o Senhor. Tem uma pesquisa da APEC, Aliança para o Evangelismo da Criança, essa pesquisa muito interessante aqui no Brasil, que mostra que de cada 100 famílias cristãs, somente 6 fazem o culto familiar. Isso é muito triste, isso é terrível, muito terrível. E a gente vê isso nas escolas. Então, com certeza, não. No curso que nós fizemos lá, Inês, nós ouvimos muito sobre o que é educação. Eu gostaria que você desse uma definição para a gente da verdadeira educação, porque é uma pergunta que se faz hoje aos professores e a resposta não é o ideal. O que é educação, a questão de formação do caráter? O que há de importante nisso? O que nós queremos formar nessa nova geração? Então, primeiro a gente precisa, se eu tivesse tempo, eu iria perguntar aqui, né, o que é a educação? E quando eu dou uma palestra, às vezes para professores, para coordenadores de escola, para diretores, e dentro do Ministério da Educação, eu gostava de fazer essa pergunta, né, o que é a educação? E as pessoas não sabem o que é educação. Dentro do Ministério da Educação, as pessoas não sabem o que é educação. E nós escrevemos um decreto específico no qual eu pretendi defender, né? Eu escrevi lá, para efeitos desse decreto, educação será considerado, e usei, parafraseando a definição do Noah Webster. E não passou, não foi aprovado uma definição de educação. A nossa Constituição não define o que é educação, diz que educação é direito de todos e responsabilidade do Estado, da família e da comunidade. Mas que direito é esse, né? Direito a quê? Talvez, se no Ministério de Economia não soubessem definir economia, a coisa seria muito complicada, né? Mas dentro do Ministério da Educação não sabem definir o que é educação. Numa faculdade de pedagogia não sabemos definir o que é educação. E no dicionário Webster de 1828 tem uma definição de educação, e no dicionário Webster de agora, versão atualizada, tem outra totalmente diferente, superficial, e nós não sabemos o que é educar.
Então, o Noah Webster define a educação como o conjunto de instruções e disciplinas que visam iluminar a mente, corrigir o temperamento e formar maneiras e hábitos da juventude para que eles se tornam úteis nas suas próximas posições. Na verdade, a explicação é que tudo aquilo que a gente aprende, daqui a pouco eu preciso estar utilizando na prática. Esse conjunto de disciplinas e instruções que visam iluminar o entendimento, né? Formar a mente. E iluminar significa lançar luz sobre alguma coisa que já existe. A criança tem algumas coisas, as crianças são diferentes, são únicas. E quando nós trazemos um conhecimento como esses que nós temos tido aqui, isso é iluminador, ilumina um anseio pela beleza, pela verdade, pela bondade, pelo descobrimento do que é o universo, de quem sou eu, quem é Deus. Então, iluminar essa mente, iluminar esse entendimento, mas também corrigir o temperamento, né? E o que é temperamento? Nós precisamos definir a palavra temperamento para entender o que é educação, precisamos definir a palavra mente, entendimento, para entender o que é educação, formar maneiras e hábitos, né? O que é hábito? O que são as maneiras? Nós nascemos com um caráter, com uma personalidade pré-determinada, ou a educação vai modelando, vai formatando isso. Então, há muitas implicações só para a própria definição que o Webster traz. E no dicionário Webster atualizado diz que educação é ato ou efeito de educar. Simples assim. Então, nós estamos vivendo o resultado já final de uma desconstrução de tudo, um desconstrucionismo, como filosofia de mundo, como modo de interpretação do mundo é desconstruir todas as coisas, desconstruir os conceitos, não sabemos o significado das palavras, não nos acostumamos a ir para o dicionário, para um bom dicionário, ir para os dicionários modernos não ajuda. Então, nós estamos nesse momento, não sabemos o que é um Plano Nacional de Educação, porque não sabemos o que é educação, né? Então, milhares de pessoas ali aprovaram um plano de referência absurdo. Se tivesse tempo, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a educação está ali, 200 páginas de um documento sobre como deve ser a educação para os próximos 10 anos, mas as pessoas não sabem o que é educação. E aí falam de educação de qualidade social. O que é qualidade social? Não é qualidade acadêmica, qualidade científica, como a senhora descreveu muito bem, né, o que era a qualidade da educação pública há 50, 60 anos atrás. Hoje é educação de qualidade social e inclusiva. Então, a gente coloca todo mundo numa mesma sala, todas as crianças precisam ser aprovadas pela idade. Existe uma falácia, que é adequação idade-série. A criança de 10 anos tem que estar na série de 10 anos, a criança de 8. Né? Tudo isso é absurdo, porque não sabemos o que é educação. E, pastora, assustadoramente, isso entrou na igreja também. E, na igreja, nós achamos que as crianças de 3 anos têm que ficar com as de 3, as de 5 com as de 5, as de 7 com as de 7. E isso é evolucionismo. Isso é a ideia da evolução. A evolução que trouxe para nós essa mentira de que a criança, de certa faixa etária, ela só aprende algumas coisas. E nós sabemos que tem muitas outras implicações nisso. 2 crianças de 3 anos não são iguais. 2 crianças de 2 anos não são iguais. Gêmeos não são iguais. São capazes de aprender coisas, de serem desafiados para coisas mais elevadas. Depende dessa singularidade, desse propósito. E nós não sabemos o que é educação, não sabemos o que é uma filosofia de educação, não sabemos quais são os propósitos da educação. E estamos nesse mundo cada vez mais caótico, porque nós entregamos a educação, que nós não sabemos o que é, entregamos para tiranos, né? Para pessoas que estão domesticando as nossas mentes. E muitos não estão preparados para ensinar. O Paulo, você está por dentro desse quadro caótico que nós vivemos aí com nossos jovens, famílias, né? A geração Paulo Freire, podemos dizer, né? Ao ignorarmos que a ordem, propósito, inteligência na criação, não estaríamos também formando gerações desconectadas com o sentido da existência? Fale um pouquinho para a gente como você vê tudo hoje e a questão do sentido da existência. Olha, o quadro que nós temos hoje é um quadro sombrio, tão sombrio que, até respondendo a Inês, o Ministério da Economia não sabe definir o que é economia e dificilmente eu conheci algum economista que sabe.
Isso também é fruto de uma péssima educação desses economistas. Mas tudo começa realmente no que a pastora Ângela falou, a falta de sentido, a falta de finalidade. Inclusive, quando nós tratamos da questão do design inteligente, nós vemos que só pode existir aumento de organização informacional quando existe uma intenção, ou Aristóteles falaria, uma causa final, o que implica em um criador intencionado no seu ato de criação. E isso é a fonte de toda a ordem possível de ser estudada cientificamente. Isso Santo Agostinho falava, o venerável Beda falava, nós estudamos a criação no sentido da ordem que Deus participa a essa criação. E foi assim que surgiram as universidades, foi assim que surgiu o método científico, a ideia de que existe uma lógica, uma ordem, que são atributos divinos, participadas da criação, o que permite o pensamento racional e o método científico. Essa é toda a base do desenvolvimento científico e tecnológico do Ocidente. Só que vai para muito além de questões de desenvolvimento científico, de progresso econômico. Vai para a questão do homem achar qual é a razão da sua existência. E que seria buscar a Deus, conhecer a Deus, amar e servir a Deus. A educação, pegando a brilhante fala da Inês, em última instância, ela serve para ordenar o intelecto à verdade e a vontade ao bem. E qual sociedade sobrevive sem isso? Qual sociedade sobrevive sem um sentido ético? Quando Deus criou o mundo, separou as águas superiores e inferiores, fez a luz, fez os bichos, lá em Gênesis nós sempre lemos, Deus viu que era bom. O que significa Deus viu que era bom? Deus viu que a criação criada desse jeito, com essa ordem, cumpriria a sua finalidade de levar o homem à comunhão com o Criador. Por isso que Santa Hildegard, que foi uma grande cientista, ela vai dizer o seguinte, a maneira como Deus criou e ordenou a nossa biologia, o nosso corpo humano, as interações químicas, é a maneira melhor para que Deus encontrou para que o homem entrasse em comunhão com Ele. Agora, se a educação sempre teve essa finalidade de integrar todas as dimensões do homem na sua finalidade última, por isso a educação medieval, ela tratava da lectio, que é ensinar o básico, a gramática, falar corretamente, se expressar corretamente, coisa que os alunos hoje não conseguem fazer. A minha mãe é médica, dermatologista, ela fala, eu chamo pessoas da USP para ser entrevistada que não conseguem escrever uma carta. Não conseguem, portanto, escrever uma receita para o paciente. Isso é lectio, isso é o básico. Depois nós temos um outro aspecto da educação medieval, que era a disputatio, o questionamento. E hoje não é permitido esse questionamento. Tanto que os defensores do design inteligente são escorraçados do debate acadêmico, porque não tem debate acadêmico. Tem lá uma imposição. Você entra na Wikipédia, está lá, a pseudociência do design inteligente. De onde eles concluíram semelhante coisa? Esta é uma afirmação, por si só, pseudocientífica, afirmar que o design inteligente é pseudociência. Aí você vê que realmente não dá para confiar também na Wikipédia. E, por último, né, nós temos a predicatio, que era pregar o evangelho do Senhor em todo esse processo de educação. Funcionou. Funcionou por muito tempo. Só que, quando vieram os modernistas, os revolucionários, eles resolveram tirar a finalidade divina da equação. Qual é a melhor maneira de destruir alguma coisa? Perguntava o Olavo de Carvalho. É substituir. Então, eles tiraram uma finalidade divina, um sentido ético, um sentido existencial mais transcendente, e substituíram por finalidades que não são transcendentes, são imanentes, são finalidades políticas. Aí vai vir o Paulo Freire e todos aqueles que inspiraram Paulo Freire, Rousseau, Althusser, esse tipo de gente aí, se é que dá para chamar de gente. E eles falaram o seguinte, olha, a educação onde o professor ensina alguma coisa para o aluno é uma opressão. No fundo, o que ele está dizendo? De forma ideológica, num discurso que fala que a opressão é o sistema capitalista, é o patriarcado, etc., no fundo ele está dizendo que a realidade oprime. Que sim é sim e não é não, que está na Bíblia, é algo que oprime. Então eles vão dizer, a única saída para nos livrarmos da opressão do sistema capitalista, ou seja lá que nome eles quiserem dar, é o relativismo. Quando eles caem num relativismo moral, eles vão para um relativismo filosófico. Quando eles caem no relativismo filosófico, eles vão para um relativismo científico. E hoje, a educação,
que tanto fala em ciência, que tanto xinga de negacionista quem eles dizem negar o que eles dizem que é ciência, no fundo está substituindo toda a finalidade por uma finalidade política. Ou seja, negar a Deus, negar a transcendência, não é uma agenda científica, é uma agenda política. E aí o que eles fazem? Substituem a verdadeira ciência, que é ordenada pela filosofia, que é ordenada pela teologia, essa é a ordem das coisas, substituem tudo isso por fachadas ideológicas. Então, hoje a educação ela é uma educação ideológica. Ela tem uma finalidade. Ela tem a finalidade de formar militantes ou de formar pessoas que são facilmente moldáveis pelo sistema. Aí você vai cair no Vygotsky, que era um pedagogo soviético, comunista, que falava o seguinte, não, a teoria sociocultural é que a educação reflita a cultura política vigente. Então, ele vai transformar a educação numa engenharia social, numa forma não de elevar o homem, mas de torná-lo manipulável. Qual a melhor forma de manipular o homem no tocante à biologia? É dizer que ele tem uma finalidade, que ele foi criado por um criador, cuja finalidade é fazê-lo entrar em comunhão e reinar com Cristo? Não, não dá para manipular alguém que pensa assim. Mas dá para manipular alguém que fala, não, você é uma ameba que se desenvolveu ali, você é um aglomerado de células mais complexa que uma ameba. A diferença entre você e uma ameba é quantitativa, não é qualitativa. Bom, isso aí é perfeito para ser moldado pelos engenheiros sociais. Essa é a causa do problema. Uau, é isso aí. Nós vemos, então, que há uma finalidade por trás de tudo que está acontecendo na educação. E Paulo falou ali bem claro, uma finalidade política, para manipular. Nós vemos que, em todas as nossas palestras aqui, vimos a manipulação da ciência hoje, da chamada ciência hoje, para segurar os seus pressupostos, não é? E não buscar a verdadeira ciência. Há por trás de tudo isso um interesse político e de, como disse Inês, de desconstrução. Então, desconstrução. O Bruno, como educar alguém para o futuro se a própria escola perdeu o referencial sobre de onde viemos, por que estamos aqui, qual o sentido da vida? Nós vimos que, em última análise, a teoria da evolução, nós podemos traduzi-la com uma simples frase: Deus não existe, não há Deus. O ateísmo crescendo no mundo. Eu estive em Londres há talvez uns 7 anos atrás, e nos ônibus todos vinham escrito, not worry, não se preocupe, Deus não existe. Nos ônibus, aquele adesivo grandão, não se preocupe, Deus não existe. Uma nação de histórico cristão, e eles querendo trazer uma convicção para a nova geração. Preocupa não, Deus não existe, você faz o que você quiser, vive como quiser. E como, Paulo, a gente pode enxergar isso na educação e fala um pouquinho o que devemos fazer. Então, vamos lá. Que coisas incríveis falamos aqui. Eu vejo na sua fala grande parte de algo que eu acredito muito também na Inês, a Valéria, o Paulo falou também. A gente está empilhando na escola tudo, né? A escola parou de ser só um ambiente acadêmico, como era, onde era lugar de conhecimento, de formar para o futuro, para ser um lugar onde nós estamos não mais formando, mas formatando a um padrão ideal. Se você não for esse padrão, não vai servir para essa sociedade que eu quero construir. Infelizmente, é uma sociedade manipulável, né? Isso é muito triste. E olhando para o futuro, só dá para eu saber para onde eu vou, e aí eu pego um pouquinho da pergunta da primeira pergunta, né? Se o meu começo é inteligente, eu creio no meu final inteligente. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, se ele começou a minha vida de forma inteligente, ele terminará de forma inteligente. E aí eu olho essa pergunta do propósito, do futuro desses jovens. É necessário, enquanto sociedade, todos nós, inclusive educadores, famílias e tudo mais, entendermos o peso dessa pedra antes de querer carregá-la de verdade. Para onde nós vamos, de onde nós viemos, onde estava dando certo, onde parou de dar certo. Talvez será que dá para voltar uns passos e perceber coisas que fazíamos e não estamos mais fazendo, aprender de novo a aprender, ensinar as crianças a realmente aprenderem
a não serem apenas um depósito que você abre a cabeça dela e põe um monte de conhecimento ali e acha que ela está aprendendo. Como disse no começo, né, o nosso amigo disse, nós aprendemos muito mais sobre biologia, talvez hoje, do que todo o nosso percurso ali na escola, onde estávamos ali só para decorar. E esse é o propósito, né? Se eu acredito que o que eu estou fazendo aqui vai reverberar para o futuro, eu sei que o que eu estou construindo hoje é realmente fruto do meu propósito de vida aqui na Terra. E eu olho essa pergunta, como mudar esse futuro dando propósito para esses jovens. A escola precisa ser, de novo, um lugar de conhecimento, não só de formatação de pessoas que vão pensar igual, não precisa pensar igual. Nós precisamos pensar de forma libertária, precisamos nos libertar e pensar de forma diferente. Né? Hoje, infelizmente, né, é dito que o design inteligente é uma pseudociência aí em grandes podcasts aí que a gente ouve, né? Não os que o Eberlin vai, porque os que ele vai, ele está indo muito bem. Né? Ele fala que muito bem. Então, eu tenho para mim, né, e vejo que nós que trabalhamos na tecnologia educacional, a gente olha a tecnologia sempre como um meio, mas o verdadeiro fim é usar esse meio de tecnológico. E aí a galera empilha na escola o socioemocional, agora a escola tem que ser lugar socioemocional, aí tirou da família esse propósito. Né? Agora tem que falar de integração na escola, tudo na escola. Né? E aí esse professor que não foi formado nem com essas aptidões tem que ensinar essas coisas. E quando a gente trabalha a tecnologia apenas como um meio, não como um fim, a gente fala, o fim é a mudança da sociedade, resolver problemas, pensar em problemas, criar soluções para os problemas e dar para o jovem, principalmente, aquela... Eu gosto muito, eu dei aula de empreendedorismo também, e existe uma pergunta que você faz com 6 anos de idade, que é a seguinte, o que você quer ser quando você crescer? Rola de tudo, astronauta, bombeiro, tudo. Aí você chega lá no 6º ano, fala, o que vocês querem ser quando crescer? Morreu os astronautas. Quem quer ser astronauta? Porque viu que é muito difícil, todo mundo quer ser médico, né? Profissão que ganha dinheiro. E aí chega no ensino médio, e aí, o que você vai ser no 3º ano do ensino médio? Ele fala, senhor, você é o que dá para ser. Você vai ser o que dá para ser ou o que você nasceu para ser. Todos nós nascemos com um propósito. Nós precisamos resgatar o propósito de vida dessa juventude. E só há uma forma de fazer isso, gente. É sabendo o peso, e nós como cristãos podemos falar, é o peso da cruz. Amém. Interessante. Uma irmã que esteve conversando comigo, ela é pedagoga, daqui a pouco vai a pergunta para você, Valéria. Ela, pedagoga, foi substituir uma amiga que estava de férias, ou não me lembro se era licença maternidade, e ela chegou naquela escola pública, meninos na faixa de 13 anos, escola pública. Ela entrou na sala de aula, ninguém deu atenção para ela, conversando, rindo, brincando. Ela pensou, o que eu vou fazer para chamar a atenção desses meninos? Aí ela prestou atenção que um deles era o chefe, era o líder da turma, escola de periferia, em Belo Horizonte. Então, ela prestou atenção que todos seguiam o que aquele menino dizia. Ela aproximou e falou, olá, boa tarde, como é que você chama? Ele disse o nome dele. Ela disse, eu achei legal que a turminha gosta muito de você. Eu vim dar aula aqui hoje, mas eu queria te fazer uma pergunta, exatamente essa pergunta. Vocês estão estudando aqui, você está estudando. Quando a gente estuda, é para ser professor, para ser médico, engenheiro, para ser advogado. O que você pensa, você está estudando para quê? O que você quer ser? E o menino começou a rir e disse, eu quero ser bandido. Ela falou, não, que legal, você quer ser bandido? Por que você quer ser bandido? Aí ele disse, porque o bandido tem muito dinheiro. O bandido, ele tem as meninas que ele quer, as mulheres que ele quer. O bandido ganha muito dinheiro. Ela falou, nossa, que legal, então você quer ser bandido? E a meninada ria. Ela falou assim, olha, se você estudar para ser um médico, um professor... Quando o professor, o médico, ficam velhinhos, eles aposentam. E eles, geralmente, compram uma fazenda ou um apartamento na praia e passam a velhice deles na fazenda ou na praia. Como é que é a velhice do bandido? Você conhece um bandido velhinho?
O menino parou, a turma parou. Não conheço um bandido velhinho. Ai, mas você não conhece nenhum? Ele falou, não. Por quê? Eles morrem, né? Eles são presos, eles morrem. Ela falou, tá bom. Então, você quer ser um bandido, mas não sabe se você vai ficar velhinho. Tá bom, então vamos começar a nossa aula, e eu queria falar com vocês. E a meninada sentou. No dia seguinte, aquele menino de 13 anos chegou na sala e disse, professora, eu pensei no que você falou. Eu não quero ser bandido, mas não. Eu vou estudar. Mudou porque o fez pensar. Fê-lo pensar. E eu penso que essa é a função nossa, de fazer nossas crianças, nossos adolescentes pensarem. Então, Valéria, a escola está preparada a reconhecer e desenvolver as potencialidades individuais ou está presa a um modelo que padroniza e sufoca os talentos? Bom, esse exemplo foi excelente, porque mostra os valores, não é, professora? Quais são os valores hoje? Os valores hoje estão totalmente invertidos. E nós vemos na escola uma agenda. Então, nós acreditamos em uma guerra espiritual entre o bem e o mal. E o mal está trabalhando forte, não é? Desde os bebês até os adolescentes, destruindo a família, porque o mal veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, vida em abundância. E aí, quando você chega na escola, você vê realmente os valores totalmente invertidos e os pais também perdidos. Ou seja, dentro dessa guerra espiritual, se nós fôssemos, não é, do outro exército, qual lugar onde nós atacaríamos em grande escala? A escola? E na casa também, nos lares. Então, nós vemos, assim, um desastre, um real desastre, onde as crianças, os adolescentes estão na escola e eles não têm isso. Não têm. É exatamente o contrário. E eu vejo aqui, num congresso como esse, empresas, vejo pessoas, vejo ministérios, vejo famílias, vejo as pessoas do homeschooling, estava ali conversando com algumas delas, encorajando para o que a gente realmente acredita. Então, materiais, projetos, coisas fantásticas para que a gente possa chegar na escola, que está totalmente invertida, para que a gente tenha um pouquinho, não é? Entregar um pouquinho do que a gente acredita como um criador, do que a gente acredita como valores para essas crianças e para esses adolescentes. Então, é interessante, a senhora estava falando sobre um exemplo. Um dia eu estava atendendo uma família e a mãe chorando assim muito, muito, muito. Ela não conseguia nem me explicar o que tinha acontecido. Depois que ela se acalmou, ela falou, Valéria, você conhece a nossa família, você já nos acompanha e nós sofremos uma denúncia. E o conselho tutelar esteve na casa dela e ela teria que enviar os filhos para a escola. E ela estava assim desesperada. E eu falei, minha querida, calma. Por quê? Você acredita no que você está passando para os seus filhos como valores cristãos? Ela falou, eu acredito. Eu falei, então, pense o seguinte, que os seus filhos vão ser luz naquela escola. Que os seus filhos vão ser luz para os amigos que eles vão encontrar. Vão ser luz, inclusive, para os professores. Então, se nós não acreditarmos nesses pequenos, não é? Nesses projetos, pequenas iniciativas que nós fazemos como família, como empresa, como pessoas, então a gente joga a toalha na guerra, quando, na verdade, nós lutamos com um inimigo que já foi derrotado. Ele já foi derrotado, mas nós precisamos continuar essas batalhas. Então, realmente, a escola, ela vai ao contrário dos valores. Mas existe luz no final do túnel. Se não existisse, nós não estaríamos aqui nesse congresso, não é mesmo? Verdade. Inês, você falou aí do Plano Nacional de Educação, e lá no curso de Cosmovisão Cristã se fala sobre
que hoje nem mesmo alfabetizar as crianças da maneira correta não está acontecendo nas escolas. Os métodos, deixando a cartilha, deixando o beabá, nós estamos aí cheios de analfabetos funcionais. E, como Valéria falou ali, será que a responsabilidade da alfabetização, que é a base, né? A alfabetização, o ensino básico, será que isto seria uma tarefa só da escola? Onde entra a igreja? Onde entra a família? O que você falaria para a gente sobre alfabetizar e sobre este ensino básico? Uau, é complicado falar disso em pouco tempo, não é? Eu gostaria de dar um curso de alfabetização fônica aqui. Sugiro que vocês façam um curso, viu? Porque alfabetizar é uma coisa muito simples, muito simples. Primeira coisa que nós temos que ensinar para os adultos, para vocês aqui, para os pais, para os pastores, é que existem vogais e consoantes. Sabiam? Pedagogos não sabem mais isso, não sabem que existem vogais e consoantes. E o que é vogal? Vogal é aquela letra que soa apenas com as cordas vocais. Quando nós falamos A, E, I, O, U, nós estamos usando só as cordas vocais, não usamos lábios, dentes. Elas são vogais. Todas as outras são consoantes, e a palavra consoante significa a que soa com. Por isso é consoante, ela soa com a vogal. É simples assim. E eu cheguei a um doutorado em educação, em ciências da religião, mas tinha feito mestrado em educação, nunca tinha ouvido isso. Eu aprendi isto por causa de uma política nacional de educação que foi assinada em 2019 e que falava de coisas, por exemplo, como o efeito Mateus. Efeito Mateus é uma coisa, assim, o nome foi tirado da parábola dos talentos lá no livro de Mateus, e que diz que ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. O efeito Mateus na política nacional de alfabetização, ensinando que as crianças que têm um nível de literacia familiar elevado aos 4 anos, mas o que é literacia familiar? A gente também não sabe, a igreja também não sabe. As crianças que têm um nível de contato com os adultos, contato com palavras ditas de forma clara, que têm contato com música, que tem uma letra boa, que tem uma letra com rima. As crianças que têm contato com rima, com a literação, elas têm um nível de literacia, um nível de erudição. A criança de 4 anos, que tem um nível de literacia elevado, essa criança tem alguma coisa que outra criança que está ali ouvindo um português medíocre. A gente fala assim, eu não vou estar aqui, eu vou estar lá. O que é vou estar aqui? Que palavra é essa? Não existe isso, mas nós falamos errado. A pessoa a criança que ouve o pai lendo em voz alta, o adulto lendo em voz alta, fazendo a pontuação, as pronúncias corretas, porque ao ler nós pronunciamos as palavras mais corretamente do que quando falamos. Essa criança que tem esse nível de literacia elevado, e aquela criança que tem um nível empobrecido de tela, de novela, de aquelas coisas, e até os departamentos infantizinhos, mediocrezinhos ali, que a criançazinha só escuta 3 palavrinhas. O nível de literacia dessas 2 crianças vai impactar na alfabetização. A criança que tem, rapidamente, ela aprende, e ela começa a ler 1 livro, 2 livros, 10 livros. Com 5, 6 anos, ela já leu 10 livros. Aquela que tem aquele nívelzinho de iliteracia, né? Aquele nívelzinho, ela não sabe cor, ela não sabe o conceito de alto, baixo, grande, pequeno, ela não sabe essas coisas, mesmo estando numa creche, numa escolinha infantil. Ela não sabe, ela não tem. E se ela não tem, até o que tem é tirado. Ela pensa que ela não gosta de escola, que ela não gosta de ler. Com 5, 6, 7, 9 anos, a criança não aprendeu a ler. Com 9 anos é que vamos ensinar as palavras todas, o tal método Freire. Gente, não existe método Freire. Não existe. A culpa não é do Paulo Freire. A culpa do analfabetismo funcional é muito anterior. Em 1870, foi escrito um livro, na verdade, 861, foi escrito um livro chamado Lição de Coisas, que é para ensinar para a criança a coisa,
o nome da coisa e a figura da coisa. Ela não vai aprender o alfabeto, ela não vai aprender a vogal e a consoante, ela vai aprender a palavra boné, a palavra bola, a palavra boneca, e ela vai fazer aquele risquinho, né? Relacione o nome com a figura, ela vai ligar as figuras, ela pensa que ela está lendo, e o pai pensa que ela está lendo, ela não sabe ler. Isso foi sendo desenvolvido, o que aconteceu? Virou lei. Hoje, o método fônico, o método de ensinar a ler e escrever é proibido. Aquela Política Nacional de Alfabetização de 2019 foi cancelada. Se você procurar a Política Nacional de Alfabetização, vai aparecer o decreto totalmente arriscado lá na internet. Está lá ainda, está arriscado. O conceito de literacia, de efeito Mateus, de alfabetização, de método fônico, fonologia, tudo cancelado, apagado, foi anulado. Surgiu um decreto cancelando aquele. E aí tem um decreto de enfrentamento ao analfabetismo que está escrito assim: para efeitos desse decreto, analfabeto será a pessoa com mais de 15 anos que se declara analfabeto. Então, o Brasil vai acabar com o analfabetismo por decreto. Porque os meninos que estão no terceiro ano e não sabem ler, eles nunca vão se declarar analfabetos. Os meninos de 13, 14 anos que não sabem ler, não vão se declarar analfabeto. E aí nós temos toda uma política de que lugar de criança na escola, lugar de criança na escola, lugar de criança na escola. Mas na escola não pode aprender, não pode ensinar. Não pode ensinar, não pode alfabetizar. Tem que respeitar o tempo da criança, tem que respeitar o ritmo dela, mas tem que aprová-la de qualquer jeito para respeitar a adequação à idade série. Então, não ensina a ler, mas não deixa ela repetir. E aí, com 15 anos, ela não sabe ler. Eu conversei recentemente com um menino de 15 anos, ele não sabe o que é um verbo, ele não sabe o que é um adjetivo, o que é um substantivo. No primeiro ano de ensino médio, quer ser médico. É desesperador. Então, nós precisamos, como igreja, acordar. Nós precisamos, como pais e mães, acordar. Nós precisamos fazer cursos de alfabetização e salvar as nossas crianças do emburrecimento intencional, planejado, controlado. Quando a gente vê essas estatísticas e fala assim, o Brasil está lá em 59º lugar, só atrás de Uganda, só atrás... Tem gente dizendo assim, está dando certo. Está dando certo. É isso que a gente quer. Estamos atingindo o nosso alvo. As pessoas não vão fazer nada para mudar isso. Nós é que temos que fazer. Exatamente essa pergunta que eu tenho para o Paulo. Viu, Paulo? Você aí com a mídia, você aí jovem, vendo o que nós estamos passando, nossos jovens aí, como o Bruno falou, que você o que der, não é? O que você sugeriria que podemos fazer, o que cada um de nós pode fazer, principalmente pelos nossos jovens? Como influenciar nossos jovens que já estão dentro dessa daí, ó, analfabetos funcionais, não sabem nada? O que nós podemos fazer por isso? Essa é uma excelente pergunta e eu acho que eu posso dar um início de resposta com a minha camiseta aqui. Aqui está escrito Privatize Everything. Privatize tudo. Você vê que algumas das crianças e adolescentes mais brilhantes que eu já conheci foram educados em casa. Ou foram educados em uma comunidade que que tomam para si um dever moral de educar essas crianças. O primeiro ponto da educação é o amor. Porque quando você fala a verdade para alguém, você educa de forma a elevar essa pessoa para o bem e para a verdade, isso é o maior ato de amor que alguém pode fazer pelo outro. E quem é que ama uma criança? É o pai, é a mãe, né? A família, é a igreja, é a sua comunidade de pessoas que têm uma relação próxima. Não é um burocrata lá em Brasília. Então, por que o burocrata lá de Brasília, que não tem esse amor, essa relação próxima com a criança, quer regular a maneira como as pessoas que amam a criança vão educá-la? E quando nós analisamos a questão sob a ótica econômica, que eu sempre trago à baila, nós vemos o seguinte: toda vez que existe livre concorrência, os produtos ficam melhores e mais baratos, mais acessíveis. Toda vez que existe um monopólio ou uma regulação do governo, acontece o contrário, os produtos ficam mais caros e de pior qualidade. A esquerda gosta de falar que educação não é mercadoria. Educação realmente tem a ver com a formação do espírito. Mas o serviço educacional é mercadoria, sim, porque usa recursos escassos.
Quem é que vai pagar o professor? Quem é que vai pagar o material escolar? Então, o seu serviço de educação requer recursos escassos, desde o tempo do professor até o material que é usado para a instrução. Então, sim, ele é uma mercadoria, ele obedece às leis de escassez na economia, e ele é melhor provido quando existe liberdade, quando existe concorrência. Além disso, tem uma questão filosófica também. Santo Agostinho falava, a verdade é como um leão. Se ela estiver enjaulada, ela não faz nada. Mas se você der liberdade para o leão sair da jaula, o leão mesmo vai se sobrepor, porque a verdade tem autoridade. Por que a palavra de Deus é viva? Porque ela é verdade. Ou seja, se nós tivermos liberdade educacional, nós vamos ter a prevalência da verdade. A verdade em todos os âmbitos. A verdade na biologia, que é a TDI, a verdade na economia, que é a Escola Austríaca de Economia, e nós vamos ter a verdade também nos métodos pedagógicos. É assustador o que a Inês relatou aqui, que os métodos pedagógicos falidos são impostos por força de lei, enquanto os métodos pedagógicos que funcionam, de vez em quando, por um acidente do destino, eles viram uma lei. Mas muda o governo, muda tudo. Por que não, então, deixar o mercado descobrir qual é a melhor pedagogia, qual é a ciência econômica que funciona? Na ciência nós temos método, né? Existe o método científico. Quando existe a pedagogia, nós temos ali as diretrizes morais. E aí, a política, ela joga fora a lei econômica, joga fora o método científico e joga fora a moralidade porque quer transformar o homem em coisa. Então, só existe uma saída para isso, ou melhor, duas. A primeira é a liberdade e a segunda é criar a demanda pela verdade, que se dá através de cultivar o amor pela verdade desde o começo da formação da criança. Mostrar para ela que existe um mundo que vai se desvelar na frente dela, que é um mundo que vai conduzi-la para a sabedoria, para as coisas belas que existem no mundo. E nada mais belo do que conhecer a Deus. Amém. Sim. Nós estamos vendo, graças a Deus, um mover já dentro das nossas universidades, porque estávamos vendo, por exemplo, lá em Belo Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais, sendo um lugar de liberação de droga e promiscuidade. Nossos jovens, nós sabemos que hoje 30% dos jovens que entram para as universidades são cristãos evangélicos. E desses 30%, em cada 10 que entram para a universidade, 7 se desviam da fé. Se tornam da ideologia de gênero ou militantes da esquerda. E nós podemos pensar de quem seria a culpa ou o que pode ser feito. Às vezes nós queremos dizer somente que a culpa é deles. Não, eles não tinham fé. Não, eles não estavam preparados. Mas como, Bruno, o que a igreja pode fazer, professores cristãos podem fazer, universitários cristãos podem fazer, adolescentes cristãos podem fazer para mudar o meio educacional com a sua luz, com a sua presença? O que pode ser feito? Será que a gente tem de deixar todo o sistema nos engolir e a gente ficar à mercê de tudo isso? O que você sugere para quem está na área educacional, lá dentro, lá no fogo, o que pode fazer? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu diria obedecer. Quando a gente fala, tem um momento na Bíblia que eu acho impactante, assim, na vida de Pedro, o momento, todo mundo fala que o momento pior de Pedro foi a negação, né? Mas para mim foi quando Jesus chamou ele de Satanás, né? Falou, você está fazendo o evangelho de Satanás, você está falando para eu largar a minha cruz. Falou assim, não vai lá não, fica aqui. E quanto os cristãos estão largando a cruz e vivendo só uma vida confortável e boa. Talvez é hora da gente entender, voltar a entender o peso, essa cruz. Eu sei qual que é a minha cruz, o meu propósito, eu sei o que eu tenho que fazer e abraçar isso e ir até o fim. E custe o que custar. Custe o que custar. E nós fazemos parte de um ministério de intercessão. Então, um ministério que Deus trouxe para o meu esposo, como médico, ele já está com o Senhor, foi de levantar torres de oração em todas as denominações, no Brasil, norte, sul, leste, oeste,
em todas as nações da terra, também com as crianças, adolescentes, e agora também com os pequenininhos de 4 a 6 anos, e é muito lindo a gente ver o que tem sido feito. E oramos pelas universidades. Estava comentando com a Inês que, em março do ano passado, falamos, nós vamos lá na Federal, vamos orar. E levamos um grupo para orar. Oramos num sábado, e isso foi em março. Na segunda-feira, nós vimos a primeira resposta, que o Plano Nacional de Educação, que seria votado, eles iriam escolher quem iria dirigir lá no Congresso, e na segunda-feira veio a resposta que seria Nicolas Ferreira. Já foi uma resposta. Continuamos todo mês indo orar ali, e começou um projeto, Aviva Universitário. Se você ainda não viu, clica lá no seu Instagram, Aviva Universitário. Na UFMG, esse mês, 1.500 alunos. A direção disse, vocês não podem ter microfone, não podem ter instrumento musical, mas podem se reunir lá na arena, sem instrumento musical, sem microfone. Então, 1.500 alunos ali. Muitos se renderam a Cristo, houve cura, houve a bênção de Deus ali, e é a luz brilhando. E nosso tempo está terminando, e eu queria que cada um de vocês pudesse, no fechamento do nosso painel, deixar uma palavra para pais, para os jovens, para os pastores, para os professores, para os líderes, para empresários, para cada cristão que crê no design inteligente, que crê na verdade absoluta da palavra de Deus, uma palavra para cada um. Senhora, falando sobre a oração, eu tenho um caderno de oração especial, e é bem interessante esse meu caderno de oração, porque eu aprendi com uma amiga minha. De um lado, você coloca os seus pedidos a Deus, e você numera, e você coloca a data. E do outro lado, você coloca só a numeração e deixa em branco. E conforme o tempo vai passando e Deus vai respondendo, você vai colocando as respostas de Deus e a data também. E eu gosto muito da história de George Miller, não é? Ele tem um livro, 50.000 orações respondidas. E nesse caderno de oração, eu vou para o 3º caderno de oração, estou aí no 1.600. Essa semana eu pensei, puxa, para chegar em 50.000 vai muito tempo, não é? Mas a oração, ela muda tudo. Ela muda tudo. Então, o que eu gostaria de deixar aqui, uma mensagem especial aos nossos corações, é que a gente orasse mais e que nós fizéssemos o nosso momento especial de devocional em família todos os dias. Todos os dias. Não é só uma vez por semana e está ticado. Puxa, eu levei o meu filho à igreja, já fui à igreja. Não, são todos os dias nos nossos lares. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As nossas famílias, a nossa família, a sua família, é o núcleo da sociedade. Então, nós precisamos fortificar os nossos filhos, nos fortificarmos também como pais, como professores, como educadores que nós somos. E então, acho que a mensagem hoje que eu gostaria de deixar para vocês e também para mim, é que que a gente fique mais perto do nosso design inteligente, não é? Todos os dias. Amém. Inês. A minha palavra para cada um que está aqui, que vocês leiam, por favor, o livro de 1 Samuel, capítulo 11, e meditem e reflitam. Lá em 1 Samuel, capítulo 11, o povo de Deus está cercado, o povo de uma região chamada Jabes, o povo está cercado por Naás, o rei amonita, e o povo está com medo. O povo se chegam, os anciãos se chegam para o rei e falam assim: faz aliança conosco e te serviremos. Nós fazemos o que vocês quiserem, só nos deixem com vida. E eles dizem assim: faremos aliança com vocês, com a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim vergonha sobre todo Israel. E o povo diz: dá-nos uma semana, nós vamos pensar, se não houver ninguém que nos livre, nós nos entregaremos a vocês. Gente, isso é aliança. A ideia da aliança seria:
ok, para que continuemos vivos, pode vazar os nossos olhos, dos nossos filhos. E a aliança tinha uma das condições da aliança era a sucessão. O que fizerem conosco agora vai ser feito eticamente, dentro das condições da aliança. Não é na guerra, não era no calor da guerra nós vamos deixar que os nossos olhos sejam vazados. Nós vamos assinar um contrato e dizer, ok, vamos fazer uma fila aqui, o próximo, furar os olhos do povo. Deus se moveu, houve uma alteração, né? Saul ficou sabendo disso, e a Bíblia fala que veio o Espírito de Deus sobre aquele momento ali, e eles saíram como um só homem, e enfrentaram, e lutaram, e etc. Mas, quando eu li isso, com esse discernimento, quando Deus me deu esse discernimento, eu fiquei pensando o quanto nós temos entregado os nossos olhos para serem vazados, o quanto nós estamos permitindo que os olhos dos nossos filhos sejam vazados, para não morrermos. Nós vamos nos entregando servilmente, legalmente, eticamente, se considerarmos ética como aquilo que foi tratado num acordo, e agora eu vou cumprir, porque eu assinei, eu dei a minha palavra. Nós estamos fazendo isso há anos com a educação. Nós estamos deixando que os nossos olhos sejam vazados, que sejam vazados os olhos das futuras gerações. Isso com a prática na igreja, inclusive. Muita coisa que entrou na igreja é da pedagogia dita científica, que diz que o homem veio de uma ameba e pronto, o homem não tem consciência. Então, nós não falamos mais em pecado e consciência. Nós estamos deixando que os nossos olhos sejam vazados, os olhos dos nossos filhos e dos nossos netos. É hora de arrependimento, de quebrantamento, de pedir socorro do céu e nos unirmos como um só homem, com o Espírito de Deus sobre a nossa nação, sobre as nossas igrejas, como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro. Nós precisamos dessa graça, dessa misericórdia. Amém. Paulo. Eu queria dizer o seguinte, Chesterton disse que cada século é salvo por um punhado de pessoas minoritárias que tiveram coragem de se opor às más tendências desse século. Então, olhem para vocês. Vocês não estão aqui porque defender a verdade do design inteligente te fez popular, é confortável, é fácil. Nós todos estamos aqui porque nós somos loucos. Nós somos loucos de amor pela verdade. E não é fácil, não. Eu sei que muitas pessoas vão enfrentar oposições, cancelamentos, mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não teve uma vida confortável e fácil na Terra. O que Ele teve foi um amor invencível, né, pela verdade. Ele aceitou e carregou a sua cruz. E aquele que fizer o mesmo, com Ele reinará. E não tenham medo. Não há por que ter medo de buscar o que é certo com a reta intenção. Porque em Isaías, nosso Senhor Jesus diz, não tenhas medo, eu estarei com você, eu serei a tua destra. Fiquem com Ele e não se arrependerão. Amém. Aleluia. Bruno. Bom, a minha é simples. Eu digo, faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. E brilhe, mas não como o sol, como a lua, que não reflete o seu próprio, não tem o seu próprio brilho, mas reflete o brilho que vem da luz, que é o nosso Criador, o nosso design inteligente, o nosso Senhor. Amém. Que gostoso este momento, que bom podermos ter estas reflexões. Eu sei que daria para a gente passar a noite aqui, e foi muito gostoso o papo com vocês. Deus abençoe cada um, vamos continuar cumprindo o nosso chamado, nós que aqui estamos, e cada um de vocês, quem estará assistindo, quem está online, quem estará assistindo esse painel depois, que nós possamos realmente ser responsáveis por aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Aqui estamos neste tempo, aqui estamos nesta geração, que nós possamos deixar a luz do Senhor brilhar através de nós. Muito obrigada, vamos aplaudir os nossos irmãos preciosos e vamos